Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Angra em Revista. Connosco está o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Dr. Almenezes. Boa tarde. Obrigado uma vez mais por estar connosco e pela sua disponibilidade. Presidente, esta semana foi dado a conhecer pelo Governo Regional que ainda existem cerca de 11,5% de resíduos depositados pelas pessoas nas ribeiras. Isso é algo que ainda preocupa o município de Angra? Isto é algo que nos deve sempre preocupar. Obviamente que nós, nestes últimos anos, fizemos uma enorme caminhada, ou seja, nós partimos de uma situação em que esse era um problema generalizado, não apenas nas ribeiras, era nas matas, era à beira-mar, enfim. Nós tínhamos um problema complexo de gestão de resíduos. Hoje continuamos a ter alguns problemas, já não se compara com aquilo que era, mas a verdade é que de vez em quando ainda aparecem resíduos em locais inopinados e particularmente num setor que merece aqui uma referência, que é a questão dos entulhos. Quando alguém faz uma obra, faz parte das condições de licenciamento e o empreiteiro cujo alvará é usado para licenciar a obra, porque também é obrigatório haver um empreiteiro devidamente legalizado, assume a obrigação de dar o destino adequado aos entulhos. E, portanto, todos os entulhos que saem das obras é uma responsabilidade do empreiteiro que está a fazer a obra levá-lo ao destino final, até porque esse valor, o valor do tratamento desses resíduos, normalmente está incluído na fatura que depois é cobrada ao cliente. Por isso, não é aceitável que apareçam resíduos aqui e ali. Aquelas pequenas coisas que se fazem em casa de bricolagem, alguém que substitui uma torneira, ou foi uma pequenina coisa, ou seja, que produzem resíduos até 250 quilos, nós temos um sistema que permite a sua recolha. E essa recolha pode ser feita chamando para a junta de freguesia ou então ir entregá-lo a um dos lugares que estão destinados a isso. Existem vários aqui no nosso concelho, incluindo a entrada do próprio aterro, que tem lá uma baia especificamente para isso. Para além disso, nesta altura está já em pleno funcionamento um centro de recolha já de grande dimensão nos altares. Estão 2 construídos e que agora estão a trabalhar nos acessos, um em São Sebastião e outro nas 12 Ribeiras, e neste momento estamos a preparar-nos para construir mais um. Para além disso, todas as juntas de freguesia do concelho têm uma forma de encaminhamento. Portanto, quem tem esse problema, em vez de ir pôr isso na Ribeira ou noutro lugar qualquer, que obviamente só vai dar depois de trabalho e despesa para voltar a tirar lá, além de arriscar uma valente multa, porque obviamente estas coisas têm uma penalização pesada, o que deve fazer é contatar-se uma junta de freguesia e pedir uma orientação sobre o que fazer com isso. Os resíduos de grandes obras, os senhores empreiteiros têm a obrigação de lhe dar o destino final adequado. Este é que é o nosso problema principal, porque de resto, no que diz respeito aos resíduos urbanos e outros tipos de materiais, nesta altura as coisas estão bastante bem, portanto nós temos a vasta generalidade das pessoas, felizmente, que cumpre com as suas obrigações e não há razão para não cumprir. Nós temos espalhados pelas nossas freguesias, por todo o nosso território, conjuntos de pontos de recepção de resíduos que, tirando de zonas em que há muito pouca gente, ou seja, zonas em que há muito poucas casas, no máximo estão a 100 metros de qualquer uma das casas da zona, portanto não é muito complicado andar uma centena de metros para, de forma ordeira e adequada, colocar o seu lixo. Presidente, justifica-se neste caso que, sendo de graça, de forma gratuita, aqueles centros que estão espalhados pelo concelho, que ainda haja pessoas a colocar resíduos aqui e acolá, o que é que acha que pode ter faltado? Sensibilização, informação? Eu acho que essencialmente falta civismo, porque do ponto de vista da despesa, mesmo que a pessoa fosse entregar os resíduos à Teramp e tivesse que pagar na entrada, se for grandes quantidades, pagaria qualquer coisa na casa dos 30 euros por cada tonelada. Uma tonelada de resíduos, estamos a falar de muita coisa. Muita coisa, exatamente. E alguém que gasta gasóleo para pegar nos resíduos e levá-los ao meio do mato e levá-los, às vezes, às costas durante 1 quilómetro para pôr no meio de uma mata ou no meio de uma ribeira qualquer e para cima, está a investir muito mais esforço e despesa do que faria se os fosse entregar no lugar certo. Portanto, há aqui alguma irracionalidade e alguma falta de compreensão até dos seus próprios interesses. Portanto, esta é uma daquelas questões que a pessoa fica a pensar o que é que move alguém para fazer isto. Porque é muito esforço envolvido para um resultado que é, obviamente, negativo.
além dos riscos. É preciso não esquecer que nós temos muita gente a ser multada e com multas pesadas. Presidente, depois de todo o investimento que foi feito nas ribeiras, no Concelho de Angra, em algumas delas é bastante visível o investimento feito, até porque levaram betão por algumas zonas. Depois também da instalação de alguns aparelhos que permitem monitorizar o caudal das ribeiras, isto permite ao Concelho muita poupança no que toca à manutenção das ribeiras depois desse investimento feito? Sim, há muita poupança feita, há uma grande melhoria na acessibilidade, mas aí o grande objetivo é a melhoria na segurança, ou seja, reduzir os riscos de cheia. O nosso concelho, aliás, toda a ilha de Terceira, mas em particular aqui o concelho de Angra, porque a cidade de Angra fica nesta zona baixa aqui, com montanhas em toda a volta, é extremamente vulnerável às cheias. Nós temos, ao longo da nossa história, episódios gravíssimos de cheias. Houve, no passado, situações em que houve dezenas de mortos causados pelas cheias. Portanto, estamos a falar de um risco grande. Para minimizar o risco, tem-se vindo a investir no sentido de criar um melhor escoamento e de controlar melhor o encaminhamento das águas. Contudo, segurança absoluta não temos e o risco de cheia continua a existir. E essa é uma daquelas coisas que as pessoas têm que estar cientes, particularmente quem vive junto a ribeiras ou quem tem atividades junto a ribeiras. Uma boa parte das cheias tem, obviamente, uma componente natural, nós não podemos impedir que chova, mas também tem aqui a mão das pessoas. Quando se metem coisas para dentro das ribeiras, quando muitas vezes se enche a ribeira de terra porque dá mais jeito ligar uma pastagem a outra e outras intervenções deste género, está-se a criar condições para depois, cá em baixo, porque isto normalmente acontece em altitude, quem mora cá em baixo depois levar com as consequências destas ações impensadas que muitas vezes acontecem. Portanto, esta continua a ser uma preocupação. O município de Angra já investiu, desde que eu estou ali na Câmara, pelo menos uma dezena de milhões de euros nesta matéria. O Governo Regional também tem vindo a investir fortemente. Veja-se o último grande investimento feito pelo Governo nesta matéria ali na rotunda do Padre São Rafael, mas tem-se vindo a investir um pouco por todo o nosso território, mas a verdade é que esta é uma realidade que tem a ver com a orografia, com a forma do próprio terreno e por isso segurança absoluta nunca vamos ter. O que nós temos vindo a fazer é criar condições para que aqueles acidentes que estavam a acontecer praticamente todos os anos agora aconteçam só de vez em vez, mas a verdade é que nós temos que contar com esta realidade e é preciso não dar às pessoas também aqui uma falsa segurança. Nós continuamos vulneráveis às cheias e com certeza que vai acontecer um dia destes e, portanto, temos de estar preparados para isso e, particularmente, temos que evitar fazer ações que venham potenciar este risco. A probabilidade existe sempre. Existe sempre. Relativamente à última obra que referiu, feita ali pelo Governo, na rotunda, digamos que da antiga AIC, ainda não houve um teste específico àquilo que foi feito. As pessoas reclamaram muito a obra, mas a verdade é que quando chover, esperemos nós que as pessoas irão há uma coisa que vai acontecer com certeza, aquilo que era uma realidade quase mensal durante o inverno, que era termos terra a entrar para a estrada ali, termos sempre água na estrada, já desapareceu. Isso já desapareceu, é um facto. E a verdade é que aqueles terrenos ficaram bem melhores e melhorou-se muito a segurança das pessoas, até porque o problema não era só ali, aquela água, quando era em grandes quantidades, depois corria pela circular abaixo até a outra grota que está lá, a Grota dos Calrinhos, ou então, pior ainda, quando havia circunstâncias de maior chuva, era entrar por São João de Deus abaixo, ou entrar pelo Lameirinho abaixo e vir parar à Praça Velha, que era o que acontecia, e aconteceu, a última vez que isso aconteceu com grande intensidade foi em 2015, com consequências catastróficas. E foi para evitar esses riscos que se fez aqueles dois investimentos, quer esse, quer o outro, o poço absorvente que fica ali antes de chegar ao hospital. Corresponde também a um grande investimento e um investimento que visou exatamente reduzir os riscos de termos inundações no centro da cidade. Mas é preciso mais uma vez dizer que resolveu muita coisa, resolveu, enfim, aquele ponto que era um ponto quase constante, todas as vezes que chovia tínhamos esse problema, mas não podemos garantir segurança absoluta, nós continuamos a ser uma zona vulnerável às cheias. Presidente, no que toca aos resíduos, o Presidente falou que são raros agora os pontos onde não tem um contentor de lixo a 100 metros. Falando aqui no centro histórico, também a Câmara apostou naqueles contentores subterrâneos para depósito de resíduos. Portanto, também não há
grande desculpa para espalhar lixo por aqui e por lá. Aqui no centro a situação ainda não é aquela que nós gostaríamos que fosse. Aqueles 2 centros que foram montados e um terceiro que está em vias de ser montado correspondem ao resultado do orçamento participativo. Foram os cidadãos que votaram aquela iniciativa como uma das iniciativas a apoiar. Portanto, foi feito assim, foi feito num contexto de experiência. Porque nós continuamos a ter na zona central da cidade um problema complicado com os resíduos. Nós temos recolha porta a porta e a recolha porta a porta tem o problema do horário. Enquanto quem mora em zonas que têm os contentores, a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer dia da semana, pode ir entregar os seus resíduos e, portanto, não tem nenhuma limitação. Quem mora nas zonas de recolha porta a porta tem dias e horário em que tem que colocar os resíduos na rua e, obviamente, depois há um outro problema, que são os resíduos mal acondicionados, os dias de vento em que ficam as ruas cheias de lixo espalhado, os cães, os gatos, os ratos animais, e os animais que depois também interferem com o lixo, particularmente porque a maior parte das pessoas não gosta de estar muito atento ao horário. Normalmente o que faz é, à noite, põe o lixo na rua e muitas vezes o lixo fica até de madrugada no exterior e isso dá ampla oportunidade a que ele se espalhe. O nosso objetivo é irmos reduzindo as zonas do porta a porta e colocando contentores, portanto irmos libertando as pessoas dessa necessidade de seguir horários e vamos tentar fazê-lo, enfim, o mais rapidamente possível, embora isto seja um grande investimento. Cada uma daquelas baterias custa umas largas dezenas de milhares de euros, ou seja, é muito caro mesmo fazer aquelas estruturas subterrâneas e, portanto, nós também não temos condições para agora cobrir a cidade com isso. Além disso, é preciso encontrar lugares adequados, ou seja, lugares em que haja espaço para os instalar, e a cidade de Angra, particularmente esta zona aqui mais baixa, é muito densa e não são muitos lugares onde é possível instalar uma bateria de contentores. Por isso há um conjunto de limitações físicas e financeiras que faz com que este programa de reduzir as zonas do porta a porta não avance com a mesma velocidade que nós gostaríamos, tendo também uma outra vantagem acrescida, que é melhora bastante quando nós substituímos o porta a porta pelos contentores, melhora muito a taxa de separação, porque as pessoas não gostam de ficar com lixo em casa à espera do dia da recolha daquele tipo de material e normalmente o que fazem é põem tudo na rua independentemente do dia que seja. E isso leva a grandes problemas com a separação. Quando os contentores surgem, as pessoas aí já começam a separar porque podem fazê-lo ao seu próprio ritmo e no horário que entenderem. Portanto, é esta a questão que está em cima da mesa sobre a instalação destes contentores, mas obviamente que isto temos aqui uma tarefa para muitos anos porque a cidade precisa de muitos contentores. Nós cobrimos apenas 2 pequenas zonas, que eram as mais críticas porque tínhamos problemas com a localização dos contentores, particularmente a questão ali diante do solar dos Remédios, que era uma zona em que os contentores ficavam feíssimos ali encostados ao muro. Portanto, tentámos ir aos lugares mais dolorosos, mas a verdade é que é preciso muito investimento e é preciso umas largas dezenas de baterias de contentores para conseguirmos resolver o problema da cidade. Presidente, outro tema que tem estado em destaque em algumas cidades do arquipélago é a falta de agentes de PSP. No caso de Angra, qual é o ponto de vista que o Presidente nos traz? Há segurança, não há segurança? Bom, felizmente, é preciso mais alguns meios? Bom, ser preciso é sempre preciso, obviamente que é sempre preciso. Quanto a questões de segurança, felizmente não temos tido, eu espero que não seja a trair o azar estar a falar nisto, mas até agora não temos tido grandes problemas de segurança. Temos tido sim problemas de trânsito, muitos. Ou seja, muitas vezes bem falta faria alguém que tivesse com um apito na mão aqui na Rua da Sé dizer que não se para diante da farmácia e que se empata o trânsito todo, ou que não se para o carro em segunda linha num sítio que depois o autocarro não para e para tudo. Ou seja, há pequenas questões de trânsito que poderiam ser facilmente resolvidas com uma presença mais assídua por parte de agentes de polícia. Portanto, essa é uma questão que existe em todas as cidades, na nossa também existe, e é uma questão que vai desembocar noutra questão que também está em cima da mesa, que é a questão das polícias municipais ou não, e quem paga e quanto custa. Ou seja, há aqui um conjunto de decisões e um conjunto de questões que têm a ver com policiamento, particularmente no nosso caso, e espero que se continue assim, não tanto nas questões de segurança, mas mais nas questões que têm a ver com a circulação, e para saber, obviamente, que também tem a ver com a segurança, porque os acidentes de trânsito também são um problema de segurança. Portanto, tem a ver mais com esta questão. Outra questão complicada no nosso concelho
são as questões que dizem respeito ao tráfico e consumo de estupefacientes e à questão dos cafés que são depois um antro de um conjunto de problemas e que causam ruído de vizinhança e que são um problema na vizinhança. Ou seja, existem muitos problemas que precisam de atenção. E esperemos que esta discussão que está neste momento a acontecer leve a uma procura de soluções e que nós possamos ter uma garantia maior de um policiamento mais próximo das pessoas. Presidente, outra preocupação da autarquia é o aumento de impostos, nomeadamente no caso da eletricidade. Quais são as principais preocupações que vêm por diante? Neste caso não é bem imposto, é o preço mesmo. É o preço da eletricidade, ou seja, e essa é uma questão que vai desembocar também numa reunião que aconteceu esta semana do Conselho de Ilha, em que o Conselho de Ilha, para além daquilo que estava na sua agenda, que era dar parecer sobre o plano estratégico de gestão de resíduos, e que acabamos por dar um parecer positivo, não há nenhum problema com esse plano e nem com a sua proposta, mas depois, naquele período de outros temas, as questões da energia, neste caso concreto da eletricidade, foram o ponto central porque, de facto, há aumentos enormes para os clientes em baixa tensão especial e para média tensão. Obviamente que há aumentos para todos, mas são moderados para os particulares, mas são grandes para esses dois grupos de clientes que são as atividades industriais e as atividades comerciais com mais alguma dimensão, ou seja, quem tem uma carpintaria, quem tem qualquer coisa que tem motores elétricos, quem tem uma loja que tem frigoríficos com alguma potência, ou seja, todas estas atividades, em alguns casos até são médias a pequenas atividades que estão um pouco dispersas aqui por todo o nosso tecido económico, vai ter um grande impacto nas suas contas este aumento. E isto é uma preocupação para nós, até porque é um aumento que é muito difícil de explicar. Nós vivemos numa dos ambientes mais ricos em energia. A maior parte das noites nós deitamos fora energia porque não temos condições para absorver toda. Ou seja, nos últimos meses a Tarambe tem perdido cerca de 40% da sua energia elétrica porque é entregue à rede da EDA, mas depois não é paga porque vai para ressarcimentos de outras entidades, porque a EDA não consegue acomodar na rede toda a gente. Ora, quando nós temos energia a mais, em algumas horas, estarmos a pagar ao preço que agora vamos pagar, é um contrassenso. E isto exige um pensamento profundo sobre a questão da eletricidade e sobre a questão da energia em geral. Não faz sentido que nós continuemos a subsidiar da maneira como subsidiamos o gás. O gás que é consumido pelas pessoas. Era possível soluções elétricas, mas obviamente que as soluções elétricas agora vão acabar por ficar mais difíceis com estes aumentos. Ou seja, isto é verdadeiramente um contrassenso na gestão da energia. Mais valia nós aguentarmos a eletricidade mais baixa, mesmo que isso custasse algum dinheiro, e tentarmos eliminar as outras formas de energia que podem ser passadas pela eletricidade. Quando nós estamos a fazer um esforço imenso para a eletrificação da nossa economia e da nossa sociedade, aumentar desta maneira a energia é basicamente fazer as coisas todas voltarem ao ponto de partida. Portanto, há aqui realmente um grande desarrimo nesta decisão e era bom que o Governo Regional se explicasse o que é que aconteceu. Eu sei que foi a ERSE quem decidiu, mas a ERSE é uma entidade reguladora que regula dentro de um conjunto de condições, nas quais o Governo também tem uma palavra a dizer, e particularmente numa circunstância como a nossa, em que nós temos excesso de produção elétrica e temos uma capacidade enorme de produção elétrica em que nós estamos com esta decisão a afastar os consumidores da eletricidade quando nós devíamos estar a encaminhá-los para a eletricidade e a retirá-los das outras formas de energia que neste momento são problemáticas a nível mundial. Não faz sentido que nós tenhamos eletricidade durante a noite para deitar fora e ao mesmo tempo se esteja a importar gás para aquecer água, por exemplo. Há aqui de facto uma falta imensa de lógica que nos vai custar muito dinheiro e que vai ter um profundo impacto sobre a economia. Portanto, eu estou profundamente preocupado com esta situação e nós, numa fase em que ainda estamos numa recuperação difícil depois de tudo o que aconteceu nestes últimos anos, entrar por aqui é criar um problema onde ele não existia. Um outro problema que me preocupa é depois a estabilidade da própria Tarambe. Nós, se perdermos, como nestes últimos meses, temos vindo a perder 40% da nossa produção, que não nos é paga. Nós entregamos a energia à rede, mas não recebemos. Estamos a colocar em causa o equilíbrio financeiro de uma empresa que presta um serviço a todos. Nós temos um tratamento de resíduos super barato, é dos mais baratos do mundo,
e queremos mantê-lo assim, mas obviamente que não o podemos manter assim se depois formos esbolhados naquilo que é a nossa produção. Portanto, há aqui um conjunto de questões que estão em cima da mesa e que precisam de ser vistas desde o fundamento, desde a própria derrogação que permite que a EDA seja monopolista, e essa é uma questão que tem que ser vista junto da União Europeia, até, enfim, é toda esta gestão que é feita da rede e a gestão dos preços da energia que não está claramente a servir os interesses do nosso povo. Portanto, é uma matéria que precisa de uma revisão urgente e uma revisão que seja feita de forma isenta. É que não podem ser os interessados a resolver o seu próprio problema. Tem que haver aqui uma intervenção da sociedade civil e, em particular, do Governo, que permita chegar a soluções que sirvam, de facto, às pessoas. Estou verdadeiramente preocupado com isto que aconteceu. São aumentos muito grandes, também vão ter impacto na Câmara. Só a iluminação pública aumentou para aí 13% ou 14%, ou seja, aquilo que se poupou com a redução da lâmpadas e dos LEDs vai-se embora já, ou seja, nós voltamos outra vez à casinha de partida. Depois temos as bombas que fazem funcionar o sistema de água, temos as estações elevatórias de esgotos, temos a própria estação de tratamento de esgotos, que são enormes consumidores de energia, e obviamente temos até o próprio Rádio Clube de Angra, que tem a sua emissão a consumir energia, ou seja, a energia consumimos todos, e temos aqui uma ameaça sobre a estabilidade económica das diversas instituições. Por isso fica aqui o meu alerta, foi isto, basicamente foi também aquilo que eu disse no Conselho de Ilha, e eu espero que daqui surjam soluções e que não sejam apenas palavras que os ventos levam, porque isto é demasiado importante. Isto tem a ver com aquilo que agora muito se fala, tem a ver com a descarbonização da nossa sociedade, tem a ver com a estabilidade, tem a ver com a resiliência, ou seja, nós não podemos estar a falar para um lado e a fazer exatamente o oposto naquilo que verdadeiramente interessa. Numa altura em que se notava a aposta em energias renováveis, nomeadamente, e falo de privados, nas suas próprias casas, o Presidente teme que isto possa ser aqui também um retrocesso, porque... Bom, em relação a isso, talvez não, porque agora, mais do que nunca, justifica-se investir nas nossas casas e reduzir os consumos nas nossas casas, porque obviamente o preço subiu. É um retrocesso no sentido da penetração da eletricidade noutras atividades, ou seja, nós estávamos aqui num caminho em que estávamos a tentar que as pessoas deixassem de usar gás e que as pessoas deixassem de usar fuel ou gasóleo ou gasolina, qualquer outro combustível, para transitar a nossa sociedade tanto quanto possível para a eletricidade. No nosso caso, isso corresponde à descarbonização, ou seja, nós deixamos de emitir dióxido de carbono, porque deixamos de estar a queimar combustíveis, porque nós temos um conjunto de fontes poderosas de energia e que podemos crescer, ou seja, nesta altura, nós, se quisermos, temos espaço para instalar mais aerogeradores, temos espaço para investir maior no solar. Eu lembro que ali na Praia da Vitória está uma belíssima instalação solar parada há anos, está para ali a perder sem produzir energia nenhuma, ou melhor, ela está a produzir energia, não está a ser consumida. Exatamente. Porque o sol, quando brilha, ela produz a energia, não é um problema físico. Mas a verdade é que as coisas estão assim, ou seja, está um investimento feito que não está a produzir. E nós temos uma capacidade enorme nesta ilha de produzir energia. Nós, no limite, podíamos viver totalmente com base em eletricidade sem importar nada. Podemos dizer mesmo a nossa energia. Nós temos a nossa energia, temos condições para isso e nós estamos a aproveitá-la, estamos a deitá-la fora. E estamos a perder uma excelente oportunidade de partir para uma predominância do elétrico sobre todo o resto. Há que olhar para isto. O que nós não podemos é continuar nesta hipocrisia de dizer que nós somos muito resilientes, muito verdes, muito não sei o quê, e depois a seguir damos uma facada deste tamanho no sistema. Faz fugir as empresas e todo o resto. Presidente, virando aqui um pouco o disco para o centro da nossa cidade e falando de parquímetros, está na altura de reformular as zonas parqueadas. Já ocorreu o período de entrega de candidaturas, portanto já fechou, já as candidaturas já foram entregues. Neste momento está a ser decidido o protesto de um candidato que não ficou contente com o andamento do concurso. Essa matéria também está a ser tratada e esperemos que rapidamente fique resolvida e depois faremos a nova adjudicação. E quando isso acontecer, os parquímetros vão desaparecer de uma parte importante da cidade. Ficaremos apenas com parquímetros aqui do Alto das Covas até a Igreja da Conceição e da Rua do Rego até ao mar. Portanto, numa zona bastante mais restrita. Presidente, mesmo para terminar, o Parque Canino é um espaço não só para animais, mas também tem uns bons banquinhos para que as pessoas Nós também somos animais e, portanto... Também, é verdade. Também para que as pessoas possam levar o seu livro. Explique-nos lá um pouco. Aquele é um parque que destina-se
criar um espaço em que seja possível o convívio entre humanos e os seus animais de estimação. Mas obviamente que não é um parque destinado apenas a cães, antes pelo contrário, ele destina-se essencialmente aos donos dos cães, ou às pessoas que queiram conviver com os cães, e é uma alternativa à proibição da entrada de cães no relvão. Nós no relvão não podemos permitir a entrada dos cães, porque o relvão é um espaço essencialmente destinado a crianças e nós queremos garantir que a relva não está contaminada, ou seja, que os cães não deixam lá algum dos seus sinais. E, portanto, criou-se um outro espaço em que tem também uma zona de manutenção física destinada aos humanos, e que é uma alternativa, digamos, ao relvão, porque permite que as pessoas vão para lá fazer exercício e possam fazê-lo acompanhados dos seus animais de estimação, se assim entenderem. Portanto, nós estamos aqui perante uma zona de convivência, basicamente destinada a cães, mas também aos humanos. E também tem duas vertentes. Tem uma vertente destinada à atividade física, ou seja, uma vertente com aqueles equipamentos típicos dessas zonas, e uma outra de contemplação, ou seja, tem uma fila de bancos debaixo de um caramanchão, que agora só tem madeira, mas o objetivo é que daqui a dias tenha umas glicínias e umas outras trepadeiras. Portanto, é uma zona que ficará abrigada do sol com vegetação e com flores, e que permite que uma pessoa se sente ali, virada para a cidade, a ler o seu livro, ou, enfim, a ouvir música, ou fazer nada. Portanto, é uma zona de lazer destinada a isso, com uma belíssima orientação, porque está mesmo virada para a cidade, ou seja, tem uma vista privilegiada da cidade e uma vista privilegiada do nascer do sol e do pôr do sol, ou seja, dá para ir de manhã cedo ou ao fim do dia, porque está pensada assim. E vem complementar aquelas estruturas que já existem e outra que está a ser criada neste momento. As pessoas de vez em quando perguntam, aqui no fim da avenida está a decorrer uma obra de alguma dimensão que corresponde à incorporação também no espaço público de uns terrados que a Câmara comprou ali por trás do Forno da Cal, em que basicamente vai criar ali um espaço grande relevado com árvores à volta, que vai permitir que as pessoas também vão para lá conviver. Portanto, é mais um espaço público de lazer. E durante as São Joaninas ou noutra festa qualquer, ou quando vier um circo ou vier outra estrutura, fica um relevado grande que vai permitir montar ali as pistas dos carroceiros, dos carrinhos, enfim, o que houver. Ou seja, é um espaço que se destina essencialmente a ser usado como espaço de lazer, mas também como espaço para este tipo de estruturas. Nós, nesta altura, cada vez que vem aqui um circo, é sempre um problema encontrar um lugar onde se coloca, ou sempre que há aqui uma festa e se quer montar um carrossel, não há um lugar adequado, e portanto ficamos ali com um lugar que tem obviamente anexo o parque de estacionamento do Fanal, e portanto permite que se façam ali espetáculos e que as pessoas tenham ali mais uma zona de convívio. Isto é um enriquecimento no espaço público da cidade de Angra, que espero que venha trazer maior qualidade de vida e vai também permitir recuperar um canto que sempre andou assim ligeiramente maltratado. Aquele espaço vai ter um acesso pela Canada Nova, pela Rua Nova, as pessoas chamam assim, ao lado do cemitério dos judeus, aquela ruína que lá está, também a Câmara comprou, portanto aquela ruína vai desaparecer e vai ficar ali um caminho, ou seja, permite que uma pessoa saia do bailão e em 2 passos fica ali, portanto é uma zona que fica muito central e vai dar outra qualidade de vida aqui também à cidade. Este lado da cidade, e mesmo para terminar, Presidente, respira melhor nos últimos anos e tem sido visível, muito visível, os investimentos que a Câmara também tem feito nesta. Pois, na verdade, a nossa cidade tinha falta de uma ligação ao mar e de uma abertura para um espaço mais amplo. E a verdade é que esta zona oeste tem aqui uma vista privilegiada, quer a partir do Fanal, um pôr do sol magnífico, e tem espaços que agora ficam abertos ao público. E, portanto, vem dar aqui também outra centralidade. Isto é um plano que inclui, aqui mesmo em frente ao Rádio Clube de Angra, também a criação do terminal rodoviário, que vai trazer para aqui outra centralidade, portanto as pessoas vão passar a vir mais para aqui. O bailão, obviamente, com o estacionamento. O bailão agora que também com a vedação que foi ali construída e que permite que se façam concertos em qualquer altura do ano, ou seja, aquela questão que era impeditiva porque era preciso um grande investimento em vedações, desapareceu. Agora, sempre que se queira fazer um concerto no parque e no palco que aqui está instalado, pode-se fazer, ou seja, não é preciso ser só nas São Joaninas. Temos aqui as piscinas que foram integralmente recuperadas. Vamos também iniciar agora aqui um investimento no pavilhão, também no sentido de melhorar algumas questões, e depois obviamente há lá embaixo o Fanal e agora aquele outro parque do Fanal que fica um relevado grande,
Estamos a falar num relevado com mais de 2.000 metros quadrados e que vai permitir também trazer para ali outro tipo de atividades e, obviamente, com a ligação que fica com o bailão e para trás, para aquele caminho acima, para o centro da cidade. Portanto, quem quiser ir depois até o relevão e daí até à Sé, tem caminho aberto. Isto vem melhorar um bocadinho também aqui esta orientação da cidade. Outro investimento grande que está a ser feito é no Monte Brasil, no sentido de lhe dar outra qualidade também. Portanto, a estrada estava com grandes problemas, neste momento está feita de novo, estamos já a dar-lhe os acabamentos finais e, portanto, vamos ter o Monte Brasil com acesso todo novo dentro do próprio castelo. Também já começou a obra de recuperação da igreja e esperemos também em pouco tempo ter a igreja do castelo com outras condições e com outra qualidade. Presidente, foi um gosto enorme tê-lo uma vez mais no Rádio Clube de Angra. Um bom sábado para si. Bom sábado. Quanto aos nossos ouvintes, também tenham um bom sábado e a continuação de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.